Para comentarmos a relação existente entre o espiritismo e a intolerância religiosa, precisamos compreender o que é intolerância. Podemos entender intolerância como um comportamento ou uma atitude mental de não aceitação. Intolerância está associado exatamente a essa postura de não aceitação, de não suportar. Às vezes, intolerância esse termo é usado como sinônimo de violência. Existe o contraponto da intolerância, que é exatamente a tolerância, que é uma postura de aceitação, de viver com alguma coisa diferente, de uma forma pacífica. Tolerância, às vezes, é entendido como respeito. Ok. Intolerância, não aceitação. Intolerância religiosa, não aceitação de crenças religiosas diferentes da nossa. Intolerância religiosa é uma atitude mental da alma que vai gerar um comportamento público que vem desse comportamento privado, desse mundo moral da alma, já que moral é um termo que Kardec usa muito na codificação, e nós precisamos entender que dentro da filosofia moral, e em francês moral, não significa somente ética, que é o sentido que nós normalmente emprestamos à palavra moral. Moral diz respeito a esse mundo íntimo da alma, mundo moral. Somos seres morais, que temos esse mundo interno de pensamentos, de sentimentos, de vontade, de desejo, de consciência. Então, nós somos seres morais e, às vezes, alimentamos atitudes mentais intolerantes que vão exatamente redundar em comportamentos de não aceitação. Compreendido o que seja intolerância, e mais especificamente intolerância religiosa, questionamos qual a relação dessa temática com a doutrina espírita ou o espiritismo. Qual a contribuição, podemos assim questionar, da doutrina espírita para essa temática? Como o espiritismo pode colaborar na erradicação dessa morbidez mental e comportamental e social que nesses tempos tem tomado conta de muitas pessoas? E nós vivemos em tempos de Google, em tempos de WhatsApp, em tempos da informação de fácil acesso. E nós vivemos, ao mesmo tempo que nesse momento em que as informações estão facilmente acessíveis, vivemos um momento de profunda ignorância. As pessoas preferem se manter nos seus guetos, acreditando em fantasias, em ilações, em invenções, do que se informarem minimamente através de uma pesquisa no Pai Google. Ali você joga uma palavra, você entende o sentido, às vezes o contexto histórico, mas as pessoas preferem pesquisar no Google só as coisas superficiais e inúteis, e deixam de lado essas pesquisas relativas a crenças que nós não conhecemos bem. E isso é alguma coisa que nós, os espíritas, precisamos prestar muita atenção. Voltemos. Qual a contribuição do espiritismo para a temática? Precisamos voltar lá no início. O que é espiritismo? Parece uma pergunta besta, sem sentido, infantil. No entanto, conversando com muitas pessoas, eu que nasci numa família espírita,
eu tenho percebido que há uma dificuldade das pessoas em definir espiritismo, em saber o que é espiritismo, o de que trata o espiritismo. E isso é fundamental. Entender o que é o espiritismo é a chave para compreender a finalidade dessa doutrina. E nós vamos mostrar, a partir dos textos de Allan Kardec, como o espiritismo contribui para erradicar a intolerância religiosa. Já vou adiantar para os senhores como a doutrina espírita se lança como ponto comum de todas as religiões. E aqui nós já vamos começar conceituando o espiritismo conforme Allan Kardec, no livro que é Espiritismo, o livro que foi editado e publicado, sua primeira edição em 1859, e depois teve uma segunda edição em 1865, que é a definitiva. Um livro pequeno. E Allan Kardec ali começa o que é espiritismo, e ele define na primeira página. E o resto do livro é para fundamentar aquela resposta. O que é espiritismo? Espiritismo, diz Allan Kardec, é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência de observação, segue Kardec no livro que é Espiritismo. O Espiritismo, como ciência, consiste no estudo da relação dos espíritos com os homens e, em seu aspecto filosófico, nas consequências morais decorrentes dessas relações. Com isso, como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica que nasce dessa ciência de observação, porque Allan Kardec vai trazer uma noção muito interessante de filosofia que não havia, pelo menos não hegemonicamente em sua época, porque as filosofias acadêmicas, à época de Kardec, eram sistemáticas. E Kardec vai dizer já na introdução do Livro dos Espíritos, o Espiritismo é uma doutrina isenta dos prejuízos de sistema, porque as filosofias acadêmicas eram sistemáticas. Com Nietzsche, a filosofia começa a se fazer de uma outra forma, não sistemática. Nietzsche é posterior a Allan Kardec. Kardec, já em sua época, lançava uma noção de fazer filosofia a partir de uma ciência, que é a ciência espírita. Ah, mas o espiritismo é uma ciência? Então por que a gente não estuda o espiritismo na academia? Porque o espiritismo é a ciência da alma. As ciências do mundo, as ciências acadêmicas, oficiais, têm cada qual o seu objeto de estudo e o seu método. Toda ciência tem um objeto de estudo e uma forma de estudá-lo. Nós chamamos essa forma de método, na epistemologia. E o espiritismo também, sob esse ponto de vista epistemológico, ele é uma ciência de observação, porque o espiritismo faz uso da observação do fato mediúnico. O que é observado na ciência espírita? O fato mediúnico. Nós podemos analisá-lo, estudá-lo e fazer uso da razão, porque toda ciência, química, física, biologia, faz uso do laboratório e da teoria. Não existe ciência sem experiência e sem teoria. Toda ciência tem teoria e prática, teoria e experimento. E mesmo dentro das ciências do mundo acadêmicas, existem teorias opostas em relação a coisas que, para o senso comum, parece já resolvido. No entanto, no bojo dessas ciências, nós vamos encontrar teorias opostas. Toda ciência, portanto, tem o seu aspecto teórico e o seu aspecto prático, e o espiritismo, como uma boa ciência, do ponto de vista epistemológico, tem a sua teoria que nasce da observação do fato. A filosofia espírita não é uma filosofia especulativa. Kardec
não ficou imaginando como os filósofos comuns, Hegel, Kant, Descartes, imaginando como seriam as coisas, e a partir dessa imaginação, construir sistemas que queriam explicar tudo. Kardec constrói uma filosofia, ou seja, ele aborda questões existenciais a partir do fato mediúnico, conhecido, os primeiros fatos, como mesas girantes. E por que falar de conceito de espiritismo numa palestra que vai tratar sobre intolerância religiosa? O espiritismo, como ciência e como filosofia, tem o seu objeto. O objeto de estudo do espiritismo é o espírito. São os espíritos. Kardec, nesse mesmo texto, vai dizer: o espiritismo trata de estudar o espírito, sua natureza, sua origem e sua relação com o mundo corporal, ou a relação dos espíritos com o mundo corporal e as consequências decorrentes desse estudo. Nasce do estudo da ciência espírita uma aplicação. O porquê de tudo isso? Existem espíritos, nós não morremos, isso não é uma hipótese, isso é uma coisa que dentro da ciência, porque toda ciência, é bom que se diga, se houver algum estudioso de filosofia da ciência, poderá nos ajudar. Toda ciência só é provada dentro do corpo conceitual e metodológico dela. Ninguém prova a física sem fazer uso da teoria física ou dos instrumentos para fazer física. Ninguém prova a química saindo do seu conceito, do seu corpo de conceitos, saindo do seu campo experimental. Ninguém prova as teorias de mercado, da economia, saindo do seu corpo conceitual. E o espiritismo também. Como uma boa ciência, nós conseguimos provar, dentro do corpo conceitual e experimental, a existência do espírito, que é um princípio imaterial, que somos nós. Encarnados, ligados a um corpo, a um sistema corporal, com uma finalidade. E as consequências morais da ciência espírita são exatamente essas. O porquê da vida? Qual o sentido da existência? Por que precisamos preservar a vida? Uma filosofia que nasce de uma ciência. O espiritismo, portanto, vai estudar os espíritos. Esses entes inteligentes fora do corpo, que interagem conosco. Nossos amores, nossos desamores, nossos parentes, nossos conhecidos, ninguém morre. O que acontece é a morte do corpo, se assim preferirmos. Qual a relação, pergunto novamente, desse conceito, desse entendimento, aparentemente inútil, com relação a essa temática toda? Se o espiritismo estuda o espírito, a parte inteligente da criação, e a partir disso vai estudar todas as coisas relacionadas a ele, a existência de Deus, o sentido da vida, que são questões relacionadas a todas as religiões, vai dizer Allan Kardec: o espiritismo é o ponto comum de todas elas. O espiritismo é o ponto comum de todas as religiões. Porque o que o espiritismo trata, fazendo uso do método científico-filosófico, é o que todas as religiões, de uma forma ou de outra, adaptadas à sua cultura, ao seu contexto, ao entendimento místico, teológico, abordam. E o espiritismo, fazendo uso de um método que vai dizer Kardec, até o período dele, acreditava-se que o método experimental só poderia ser usado para as coisas da matéria. Com o espiritismo, percebe-se que o método experimental pode ser usado para as coisas metafísicas, que escapam
a essa compreensão, a essa percepção imediata dos nossos sentidos. Então, observem os senhores. O que o Espiritismo estuda é comum a todas as religiões. E eu gosto de dar um exemplo para ficar mais claro, depois dessa discussão um pouco mais filosófica, conquanto de fácil entendimento, porque acredito que todos tenham entendido, e isso é uma divulgação do Espiritismo. Muita gente diz, mas Kardec é muito difícil, é século XIX, nomenclatura ultrapassada, porque não estudou, porque não leu. Quando começar a ler, vai se encantar. Um didata. É claro que não é na linguagem vulgar, pobre de muitos textos contemporâneos. Kardec não se deixava levar por questões fúteis, não fazia uso de linguagem trivial, era um homem que pensava, que analisava, que raciocinava, um cético, antes de conhecer a doutrina, antes de consolidar o Espiritismo, o cético do ponto de vista filosófico, que vai dizer que não existem verdades absolutas, que algumas coisas não poderiam ser discutidas, enfim. Allan Kardec consolida o Espiritismo, e aí fica a dica para os senhores se encantarem pela obra de Allan Kardec, como eu me encantei, e pela obra de Jesus, porque o Espiritismo é Jesus novamente. É o Consolador que volta, como vai dizer São Luís, na Revista Espírita. O Espiritismo é o cristianismo da idade moderna. É o cristianismo apropriado ao desenvolvimento da inteligência e desprovido dos abusos. Isso é o Espiritismo, conceituado pelo Guia Espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eu estou saindo de um processo de rinite alérgica, então os senhores me perdoem por gostar tanto de água na noite de hoje. Passado o primeiro entendimento, que espero tenha ficado claro, eu fiquei de dar o exemplo. Vamos lá. O Espiritismo estuda o espírito, sua natureza, sua origem e suas relações com o mundo corporal. Todas as religiões tratam de alguma coisa que escapa à matéria. Todas. Cada qual seu modo. Alma, cada uma vai dar um nome para esse princípio que existe no homem, que causa o pensamento, porque aqui precisa ficar uma coisa clara antes da gente aprofundar na questão da relação do Espiritismo com as religiões, que é alguma coisa que precisa de muita análise. Mas antes, uma definição fundamental. Materialismo de um lado, Espiritismo do outro. O Espiritismo é o principal inimigo do materialismo. Está no Livro dos Espíritos. O que é materialismo? Materialismo é a doutrina científico-filosófica que postula que não existe uma realidade espiritual autônoma. Você é o cérebro que pensa. Quando você morrer, acabou você, porque acabou a atividade cerebral. Acabou o sentimento, acabou o conhecimento. O cérebro produz o pensamento, ou o que contemporaneamente se chama mente. Dentro da academia, mente é um conceito materialista que diz respeito a essa coisa que o cérebro produz, que a ciência materialista oficial não consegue explicar. O que se consegue dizer e provar em imagens são regiões do cérebro que funcionam quando você pensa em determinadas coisas. Mas isso não significa dizer que o cérebro produz o pensamento. Isso significa dizer que, quando você pensa, determinadas áreas do cérebro estão em funcionamento. Da mesma forma, por exemplo, com uma televisão. A metáfora da televisão. A criança olha a televisão, vê o desenho, ela acha que o personagem está dentro da TV, né? Ou que o ator está dentro da TV. A televisão, o personagem não está dentro da televisão. A televisão transforma as ondas eletromagnéticas em imagem e som. Essa metáfora é usada pelos cientistas e filósofos espiritualistas para explicar o seguinte: da mesma forma que a televisão é esse instrumento, o cérebro também é. Se você for lá na televisão e mexer nela, ela vai começar a produzir som e barulhos, imagens, que não estão vindo de nenhum outro lugar, que demonstram o seu defeito, o cérebro também. Se você danificar o cérebro,
Você dificulta a manifestação da alma, a manifestação do espírito. O cérebro não produz o pensamento. Quem produz o pensamento é o espírito, que, ligado a um cérebro, produz uma mente e tudo aquilo que são os fenômenos mentais estudados pelas demais ciências e pela filosofia da mente. Materialismo vai dizer isso: o cérebro produz o pensamento. Morre-se o cérebro, acabou o pensamento, o sentimento, acabou. Espiritismo vai dizer que existe uma realidade espiritual autônoma que persiste à morte, e essa individualidade espiritual, momentaneamente ligada a um corpo, permanece vivendo e explica as condições de vida, reencarnando para o progresso. E as doutrinas espiritualistas, de maneira geral, também vão dizer algo similar. Existe um princípio espiritual, a diferença é que, na grande maioria, as doutrinas espiritualistas vão dizer que a alma é criada junto com o corpo. Isso é a diferença da doutrina espírita para as doutrinas espiritualistas, de maneira geral. No Espiritismo, nós aprendemos, a partir do estudo de Allan Kardec e de outros, que o espírito pré-existe, o corpo vai ser um habitat daquele espírito em determinado tempo, mas o espírito não é criado junto com o corpo. Isso é fundamental. É um ponto que, às vezes, fica obscuro, e a gente não entende direito, mas essa diferença de materialismo e espiritualismo é basilar, porque a depender de como você entende a vida, você vai agir. Para que discutir materialismo, espiritismo? Que discussão inútil. Inútil? Inútil. As crenças geram os comportamentos. Todos os comportamentos estão fundamentados em crenças. Todos. Os comportamentos voluntários, os comportamentos morais, que surgem da vontade e do desejo. Todos. Uma crença em relação a si mesmo, ao ambiente, à vida, às pessoas. E se você tem uma crença materialista, é lógico que você haja dentro dessa perspectiva. Relativização da moral, que é alguma coisa muito forte na contemporaneidade. Moral depende de contexto, moral depende de país. Não existe moral universal, cada um faz sua moral. Isso é fruto das teorias materialistas. Me prova que isso não é. Por exemplo, o não matarás. O não matarás é uma lei universal de moral. Sem essa lei, ninguém vive. Olha que coisa. É uma lei moral, não matarás, universal. E outras tantas que nós poderíamos aqui perder o nosso tempo discutindo, mas não é o tema. Espiritismo diz isso, materialismo diz aquilo. A doutrina espírita estuda aquilo que é basilar de todas as religiões, sendo assim uma doutrina que pode se lançar como ponto comum de todas as religiões. E os senhores podem estar em suas cabeças se questionando. Mas esse menino leu Espiritismo. Cadê a questão da religião? O Espiritismo não é uma religião? O IBGE diz que é. Inclusive, o Espiritismo, se não me engano, é a terceira maior religião do Brasil. Acontece que a palavra religião tem um sentido que já está dado na nossa consciência coletiva. E, nesse sentido, o Espiritismo não é uma religião, no sentido da palavra religião tal qual nós usamos cotidianamente. Qual é esse sentido? Hierarquia sacerdotal, data sagrada, ritos, liturgia, privilégios de castas sacerdotais. O Espiritismo não tem isso. Nesse sentido, o Espiritismo não é uma religião. E Kardec vai dizer isso claramente num artigo na Revista Espírita de 1868, intitulado "É o Espiritismo uma religião?". Ele vai tratar essa questão, para dirimir as dúvidas, porque na época de Kardec já foi lançada essa questão. Os religiosos da época, para atacar o Espiritismo, começaram a dizer: é uma seita,
É uma espécie de protestantismo. É uma religião nova. E Kardec, não. Vamos com calma. Temos afirmado, vai dizer Kardec, na Revista Espírita de 1868. Por que, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto. Não tendo, segue Kardec, o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor, inevitavelmente, se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. E Kardec continua dizendo que o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico, e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. O que o Espiritismo trata são dos fenômenos naturais que vão ser explicados pelas pessoas, cada uma explica de um jeito, o cientista materialista vai dizer que mediunidade pode ser alucinação, é invenção, é fraude. Normalmente, quando você apresenta fatos muito fortes para pessoas materiais, fraude. Esse é o argumento. Isso não é argumentar. Já vamos começar. Isso não é argumentar. Isso é suspensão de juízo, no mínimo. No mínimo. Mas as pessoas vão explicar, cada um do seu jeito, os fenômenos de sonho, de visão à distância, de pressentimento, de previsão. Qual de nós aqui não conhece algum caso assim? Ou não passou por casos semelhantes? E o Espiritismo vai estudar tudo isso, fazendo uso do laboratório da mediunidade e do controle lógico, racional, através do bom senso que Kardec postula tão bem em suas obras e que tem faltado aos espíritas contemporâneos, infelizmente, em alguns casos. Nós precisamos perceber que é nisso que reside a força da moral espírita. A moral espírita, que é a moral do Cristo, vai dizer Kardec, o Espiritismo é uma doutrina cristã, não no sentido de cristão, de religião oficial. Nesse sentido, o Espiritismo não é uma doutrina cristã. Se você estiver pensando a palavra cristã no sentido de religião oficial, não é, com seus dogmas, com sua hierarquia. O Espiritismo é uma doutrina cristã no sentido de que resgata a moral de Jesus. A moral, o código ético. Porque Jesus, a partir dos estudos de Kardec, foi apontado pelos espíritos como o espírito puro, que já passou pelo processo evolutivo, e por isso, aquilo que ele fez, a sua vida, era o retrato da vontade de Deus para a humanidade. O espírito puro está em conexão direta com Deus, vão dizer os espíritos para Allan Kardec. Então, Jesus, sua mensagem, sua vida, representa a moral que nós precisamos buscar. Mas não significa que o Espiritismo seja uma religião cristã, como são as outras religiões. Herculano Pires tem uma frase fantástica: o Espiritismo é religião, mas não é igreja. Vai dizer professor Herculano Pires. É religião, mas não é igreja. Porque aqui nós eu estou colocando em xeque questões, estou fazendo uso do livre-exame, raciocinando, discutindo. Numa assembleia religiosa tradicional não se tem discussão. É alguém pregando uma mensagem, ou você aceita ou você não aceita. Dentro do Espiritismo, nós vamos pensar, vamos colocar, faz sentido, vamos confrontar com a realidade. Claro que nós vamos ter uma base principiológica, mas nós podemos pensar, discordar, por que não? Porque a discordância pode produzir coisas maravilhosas. Se todo mundo concordar, sempre não vai haver inovação. É preciso a discordância em alguma medida, desde que seja bem conduzida. E aí está o nosso problema, a gente não sabe conduzir a discordância, a gente só sabe brigar.
Nossa, aqui no Brasil nós temos um problema. Por isso que filosofia não faz moda no Brasil. Por isso. Porque no Brasil nós levamos tudo para o pessoal. Ai, discordou de mim, acabou comigo. Não gosta mais de mim. Ah, eu sou um coitado. Não fala mais bom dia para ele. Você viu como ele falou? E para você discutir racionalmente, vamos para o campo das representações, das ideias. Esquece pessoa. Vamos discutir ideias, fatos. Se você entrar numa discussão filosófica, doutrinária, cheio de sentimento de personalidade, eu sou o dono da razão, todo mundo tem que concordar comigo, e pá, se não for minha verdade, não é de mais ninguém. Vamos ter um problema. E as pessoas estão acabando com suas famílias. E aqui não vai apologia política, pelo amor de Deus, né? Porque é o momento agora que todo mundo tem que ficar falando, né? Ah, não pode, que vão filmar, vão botar no YouTube, no WhatsApp. A gente pode falar o que a gente pensa sem precisar ferir as pessoas. Sem precisar humilhar as pessoas. Espizinhar as pessoas. Perseguir crenças religiosas de terceiros. Eu posso discordar do candomblessista e tratá-lo como meu irmão. Uma pessoa que está vivendo uma experiência no candomblé, que eu não preciso concordar, eu não preciso fazer oferenda junto com ele, mas eu respeito o desejo dele de viver aquela religião. Eu posso conviver com um hindu, com um budista, e no sentido espírita, de uma forma muito mais tranquila, porque o espiritismo não é uma religião como as outras. O espiritismo não tem a necessidade de concorrer com as outras doutrinas religiosas. O espiritismo explica de maneira lógica, racional, todos os princípios das religiões tradicionais. Milagre, manifestação do Espírito Santo, cura, cheio do Espírito Santo. O Espiritismo explica isso sem linguagem mística, sem linguagem dogmática, inclusive ensinando a reproduzir esses fenômenos através da mediunidade. Kardec vai dizer coisas maravilhosas em seus textos. Por exemplo, no texto O Espiritismo em sua expressão mais simples, e aqui cabe um apontamento muito interessante. Costumeiramente, as pessoas falam muito do Pentateuco kardeciano. Pentateuco. Só que o Kardec não escreveu só 5 livros. Pentateuco, tudo bem. Você entende que Pentateuco por quê? Porque o Livro dos Espíritos e os outros 4 livros são desdobramentos das 4 partes do Livro dos Espíritos. Ok. Nesse sentido, o Espiritismo tem um Pentateuco. Mas Allan Kardec escreveu 22 livros. 22 livros. Que ele chamou de obras fundamentais. Inclusive, no Livro dos Médiuns, considerado uma das obras básicas, porque é mesmo uma dessas obras basilares, no capítulo do método, nesse capítulo ele vai explicar como ensinar espiritismo. Ele vai sugerir que um adepto comece pelo livro que é Espiritismo, leia a Revista Espírita, juntamente com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, porque até o Livro dos Médiuns, até 1861, não tinha as outras obras. Revista Espírita, Kardec escreveu 22 livros. Aí a pessoa, 22? Vamos lá. 5 livros considerados básicos, o Pentateuco. Livro dos Espíritos, vamos lá, vamos falando, que a memória, vamos lá. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e o Inferno, a Gênese. 12 volumes de Revista Espírita. Cada volume é aproximadamente com 400 páginas. O livro, O Espiritismo em sua expressão mais simples. Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Viagem à Espírita de 1862. O que é Espiritismo? E o Catálogo Racional para a Fundação de uma Biblioteca Espírita, que foi um livro que ele escreveu
em 1869, um pouco antes de morrer, ou desencarnar, questão de palavra. E Kardec tinha um poder de síntese tão fantástico que você não precisa ler todas as obras dele para entender o espiritismo. Não precisa. Não precisa. Qualquer livro que você lê de Kardec, você consegue aprender todos os princípios básicos naquele livro. É incrível. É um poder de síntese. É clareza e profundidade, alguma coisa que é cada vez mais rara no dia de hoje. Clareza e profundidade. A pessoa consegue ser profunda sendo clara, se fazendo entendida, que é alguma coisa que as pessoas têm, às vezes, dificuldade, se fazer entendido. Muita gente tem muito conhecimento, só que não consegue ser claro. E aí gera contradições. Fala uma coisa aqui, outra coisa acolá, ninguém entende nada, e sai com um monte de... Ah, meu Deus! Temos de nos esforçar por ser claro. Dentro das nossas capacidades, ninguém precisa copiar ninguém. É falar daquilo que conhece, que é alguma coisa que nos dias de hoje, de muita informação, as pessoas falam do que não sabem. E poderiam pegar o celular, botar ele no Google, né? E falar com propriedade ali, né? Pelo menos propriedade a partir do Google, que faz uma busca e tem sites seguros. Você pode ir lá, mas você prefere falar sem saber. É coisa do demônio, isso é coisa do não sei o quê, vamos perseguir mesmo. O que é isso? Você não leu ali um pouquinho para se informar e falar, é mesmo, eu vou respeitar, porque só tem respeito se você entende. Dificilmente você vai respeitar uma crença religiosa de terceiro sem você entender o fundamento dessa crença. De onde é que veio? A religião é produto de uma cultura, tem a ver com uma realidade histórica na qual ela surgiu, antropológica, sociológica. Ah, mas se for assim, vou ter que estudar muito para falar. Então não fale. Ou fale o que você sabe. Porque é feio a gente ficar falando como se soubesse, sendo que não sabe nada, nunca leu nada. É incrível como as pessoas falam sem nunca ter lido uma frase daquele texto, daquele tema, daquele livro. E sai, não, porque no Alcorão está lá. Alcorão. Você já leu o Alcorão? Não, você já leu? Ah, mas fulano falou. Nós, os palestrantes, interpretamos. Quando a gente cita literalmente, estamos citando literalmente. Na grande maioria das vezes, até as citações, às vezes, já são interpretações. Por isso o livre-exame. E tem um aplicativo, eu tenho feito propaganda dele, chamado Kardecpedia. Alguém conhece? Levante a mão, as almas. Ah, muitas almas vão para o céu. Né? Brincadeira. Kardecpedia. Nesse aplicativo, que tem um site, estão todas as obras de Allan Kardec, todas, disponíveis gratuitamente, em português. Todas as 22 obras de Allan Kardec. Todas. E você pode pesquisar, baixa o aplicativo na loja da Apple, sei lá de onde você quiser, e ler offline as obras. Baixa, consegue ler. Fazer pesquisa, por exemplo, fazer uma palestra sobre religião. Joga lá, tem um busca religião. Vai fazer um pente fino. Onde Kardec falou de religião, aparece para você. Olha que fantástico. Um recurso para a gente ler. Fazer leituras pequenas. Kardec escreveu um livro pequenininho, chamado Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Esse livro, ele escreveu para pessoas que não gostam de ler, ou para pessoas que têm dificuldade de tempo. Porque na época dele já tinha a Revolução Industrial, a sociedade estava passando por dificuldade, as pessoas com jornadas de trabalho, às vezes, muito intensas, dificuldade de leitura. O que acontece? Vamos fazer textos menores para que as pessoas compreendam o Espiritismo. Ah, é disso que trata isso? Não é coisa do demônio, do capeta, evocar gente em cemitério, bater tambor, rodar na encruzilhada? Não, isso não é Espiritismo. Isso são outras doutrinas espiritualistas, que até têm contato com ancestrais, com orixás, com espíritos, com guias, mas não são doutrinas espíritas. São doutrinas que podem até fazer uso da doutrina espírita. E nós vamos tentar aqui, nos últimos 10 minutos,
mostrar como isso é possível. Esse tema é fantástico. Tem tantas coisas para colocar. Vejamos o que Kardec diz para a gente encerrar com a profundidade de Kardec. No livro Espiritismo em sua expressão mais simples. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base todas as verdades fundamentais das religiões. Deus, a alma, a imortalidade, as penas e recompensas futuras, independentes de qualquer culto particular. Pode-se ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano e crer nas manifestações dos espíritos. Por conseguinte, ser espírita. A prova disso é que o espiritismo tem aderentes em todas as seitas. Isso é alguma coisa que a gente lê hoje e as pessoas ficam... Porque o espiritismo foi codificado. A missão do Consolador é abraçar, é esclarecer, não é gerar confusão, não é gerar seita, não é colocar uma religião contra outra. O Espiritismo veio ao mundo como o Consolador prometido, exatamente fazendo uso da ciência e da filosofia, abordando as questões metafísicas para ser o ponto comum das religiões. E o que significa isso? As religiões podem fazer uso do Espiritismo. Olha que coisa maravilhosa! Hoje parece, como pode ser espírita e católico, né? Como é que pode? E Kardec vai dizer, muitos médiuns da sociedade parisiense tinham suas religiões. Ele vai dizer claramente. E algumas pessoas, mas como é que pode acontecer uma coisa dessa? Vou tentar demonstrar para os senhores. Eu conheço inúmeras pessoas que frequentam a casa espírita e têm suas religiões. E vão a seus cultos, vão à sua igreja, gostam dos princípios espíritas. Ou não, isso é alguma coisa empírico. Observem. Gosta do espiritismo, se falasse para o pastor, para o pavo, não vai não, meu irmão. Mas vai, porque o espiritismo tem a função de esclarecer. Quem chegar na casa espírita, quem chegar na casa espírita e buscar esclarecimento, terá esse esclarecimento. A gente não vai bater de porta em porta nas igrejas. Vocês estão errados. Isso não existe, não. Isso aí não. Não. Isso é uma postura parva, uma postura tola. O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de consequências religiosas, poderíamos dizer, com certa segurança, porque o Espiritismo trata de questões transcendentais. O Espiritismo trata de Deus, da existência do Espírito. E isso, no Brasil, o número de simpatizantes é enorme. Pessoas que acreditam, porque o Espiritismo trata de alguma coisa que acontece diariamente. Quem não tem sonho? Quem nunca sonhou alguma coisa e depois aconteceu aquela mesma coisa que você sonhou? Quem nunca, às vezes, teve um sonho com alguém se despedindo e 2 dias depois você sabe que a pessoa morreu? Inúmeros casos que as religiões tradicionais não conseguem explicar totalmente, que a ciência oficial simplesmente suspende o juízo, porque não é objeto de seu estudo. A física não tem que estudar espírito. A química não tem que estudar espírito. A medicina não tem que estudar espírito. Cada ciência tem seu objeto de estudo. E as ciências têm área de fronteira, todas elas. Então, a psicologia tem uma área de fronteira muito forte com o espiritismo. A psiquiatria também. Em alguns momentos, a física, a química, a medicina, para tratar as doenças psicossomáticas, por exemplo. Tratar doença psicossomática é um exemplo de área de fronteira. Psicologia, psiquiatria, espiritismo. Vejam os senhores. E o espiritismo é o aliado das religiões. O espiritismo não combate nenhuma religião. O espiritismo esclarece, sem humilhar. Mas não é aquele esclarecimento, como chama Emmanuel, em um dos seus livros, a caridade espinhosa. Os irmãozinhos do candomblé, os irmãozinhos da igreja católica, depreciando os irmãozinhos, como se fossem pessoas burras, que não têm conhecimento. A gente tem que respeitar, não é porque as pessoas são inferiores a nós, porque a religião, gente, tem alguma coisa da alma. Tem pessoas que se sentem acolhidas diante de um altar religioso,
perante um sacerdote, realizando sua oferenda, se ajoelhando, fazendo as suas preces a Alá, reconhecendo Mohammed, seja lá quem for, isso desperta alguma coisa de emocional. Você se sente acolhido. No Brasil, a religião católica é muito forte. Que bom, porque o catolicismo, vamos dizer assim, resguardou a tradição cristã. Nós não somos contra o catolicismo, nem contra o protestantismo, nem contra ninguém, nem contra nada. O espiritismo é a favor da verdade. É diferente. É diferente. E por isso o espírita e a doutrina espírita se declara contrária a qualquer tipo de intolerância. Especificamente a intolerância religiosa, que é fruto da ignorância. E mais, da insegurança. O intolerante normalmente não tem certeza da sua crença. Então ele ataca. Já que ele não tem certeza, ele quer que todo mundo seja, né? Ah, não, é a projeção psicológica, são os mecanismos do ego. Então você, não, peraí. Não, você não é? É, porque se alguém disser assim, não é, você, ai meu Deus. Se alguém mostrar uma contradição na sua, ai meu Deus, e agora? A pessoa não pensa, não tem essa, vamos dizer assim, não pensa nesse sentido de elaborar a crença, e aí você mostra uma coisa, então ela é insegura, é a fé cega. A fé espírita, já indo para o nosso encerramento, é uma fé raciocinada. Então, que fique para os senhores e senhoras, encarnados e desencarnados, sobretudo, que é a imensa maioria, que nós possamos perceber que o espiritismo não tem rivais, que o espiritismo é o consolador, que o espiritismo, na palavra de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fará a aliança da ciência com a religião. E só faz essa aliança se ele não for uma religião, se ele for uma doutrina filosófico-científica, para poder acolher tanto a ciência quanto a religião. E perceber que existem espíritas que trabalham, não é bem próprio falar espíritas praticantes, mas os espíritas que se vinculam mais fortemente à doutrina, que formam um movimento, que alimentam esse movimento. E existem aquelas pessoas que Kardec considera espíritas, que são simpatizantes dos princípios, que buscam viver a sua religião, seja católica, protestante, budista ou nenhuma, com carinho, com amor, com tranquilidade. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de verdade, nas palavras de Hahnemann, o governador do planeta Terra, a expressão do Espírito de verdade como governador do planeta Terra, que nós sabemos ser Jesus, pelas inúmeras evidências na obra de Allan Kardec, que o Espírito de verdade, o Espírito responsável pela regeneração, conforme aponta Kardec no Evangelho, e pela implantação da mensagem espírita na Terra, possa nos amparar com muita paz e muita tranquilidade da alma. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.